Alexandre, é interferência do Supremo Tribunal Federal sob argumento de que a ideia é diminuir a violência no país ou, de fato, é matéria constitucional, é assunto do Supremo e pode, de fato, diminuir a violência por aqui no período de eleições e depois também? Vamos lá, Rafa. Bom dia, Boris, que chegou agora, e bom dia a todos. Na verdade é o seguinte, esse tema é muito importante para quem está nos ouvindo, porque gera uma certa confusão. O STF pode ou não se meter em decisões do Executivo e do Legislativo. Existe uma figura legal... Oi? Cássio. Não, pode falou exatamente seguir, na hora que ela estava me fazendo. Existe uma figura legal que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, que significa o quê? Quando há, e o STF ele é sempre provocado também, é bom lembrar disso. Ele, quando provocado por algum agente da sociedade, ele vai dizer se aquela lei é constitucional ou não. E isso está dentro das atribuições do judiciário. Ele acerta sempre? Não. Ele erra sempre? Não. Mas está dentro das suas atribuições. Vamos dar um exemplo radical e absurdo. Se um dia o Congresso aprova uma lei dizendo que a escravidão pode voltar, por exemplo, o STF vai dizer que isso é inconstitucional e vai derrubar essa lei. Isso é uma interferência do STF no Congresso? Mas é uma interferência constitucional para preservar o texto constitucional. Nesse caso específico das armas, tem um ponto interessante que é o 9-2. Dos 11 ministros, os 9 não indicados por Bolsonaro votaram de um jeito. Os 2 indicados por Bolsonaro votaram como votaria a AGU se ela tivesse mesa e cadeira no STF. É interessante porque o próprio presidente Bolsonaro, ele, quando se refere aos ministros que ele indicou, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, ele fala dos meus 20% na corte. E dessa vez, coincidência ou não, os seus 20% votaram do jeito que ele gostaria. Então é também um ponto interessante de reflexão para um ponto interessante de reflexão para a eleição também, que poderia ser um assunto para a reflexão do eleitor, o próximo presidente da República vai indicar pelo menos mais 2 ministros do STF. Por que eu digo pelo menos 2? Porque, por exemplo, o Teori Zavascki morreu no acidente aéreo. Ninguém esperava que ele ia sair, ele teve que ser substituído. Naquele caso, em 2017, por Alexandre de Moraes. Mas você tem obrigatoriamente a substituição de 2 por idade, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Então, da mesma maneira que na eleição americana isso foi importante, na nossa eleição também é importante também considerar que o próximo presidente da República vai colocar mais 2 ministros. Se forem 2 ministros bolsonaristas, por exemplo, Bolsonaro pode bater no peito e dizer que ele vai ter 40% da corte. Se isso é bom ou se é ruim para o Brasil, cabe a você que está assistindo decidir.